Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos chegando ao final da nossa série Confissão de Pecados. E eu já quero te agradecer por você ter ficado conosco ao longo de todo esse estudo. Mas para finalizarmos esse estudo, nós precisamos entender qual a diferença entre a lei e a graça. Por tudo que aprendemos a respeito de pecado, então nós devemos continuar guardando as leis ou não? Se é assim, para que então que serve a graça? Isso são dúvidas frequentes que acabam confundindo a cabeça de muitas pessoas. E nós vamos tentar elucidar isso de uma forma bem simples e clara. Então pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação e bora pro estudo. Olá, paz do Senhor a todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e venho através desse canal trazer conteúdos para a sua edificação espiritual, para que você cresça na graça e no conhecimento. Então já vai deixando aí aquele like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar os sininhos de notificação, para você não perder nenhum conteúdo, hein? E assim, nós vamos juntos espalhar as boas novas do Evangelho, como nos ensinou o Senhor Jesus ali em Mateus 10:8. De graça recebeste, de graça dai. É por isso que aqui a graça é de graça. Então chega de enrolação e bora pro estudo. Afinal de contas, o que são as leis? Leis, por uma visão mais jurista, seriam normas ou um conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecida pelas autoridades competentes para o efeito. Elas são conhecidas como as regras do jogo e existem para garantir que a democracia e o direito de todos sejam respeitados. Quando se obedece às leis, nós contribuímos para um mundo mais justo para todos. Rapaz, eu não entendi nada. Você conseguiu entender alguma coisa? Eu não entendi o que ele falou. Tá, vou tentar te explicar da forma mais simples possível. As leis são um conjunto de normas e regras estabelecidas para que haja harmonia e ordem entre todas as pessoas que vivem numa sociedade. Em qualquer área que se viva ou se atue, existem regras, existem leis, sendo elas no trabalho, no trânsito, na escola, na igreja, no lazer, até mesmo dentro das nossas casas. E todas elas servem para vivermos em harmonia, para que um não interfira na liberdade do outro. Como disse o filósofo Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina aonde inicia a liberdade do outro. Portanto, uma punição deverá ser aplicada quando essas regras forem quebradas. Sem as leis, viveríamos num mundo totalmente caótico, onde qualquer um faria aquilo que lhe desse na telha. Cada lei a ser quebrada acaba interferindo na vida de outras pessoas, de modo que a justiça deverá ser aplicada para que possa haver de novo o equilíbrio. Quando se quebra as regras, você pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Nós já aprendemos isso aí no vídeo passado, você tá lembrado? Mas se você perdeu o conteúdo, não se preocupa não, eu vou deixar o link de toda a série aqui na descrição. Continuando, se eu quebrar uma lei de trânsito, por mais simples que ela seja, eu acabo interferindo e prejudicando a vida de outras pessoas. Se você ultrapassar um farol vermelho, ou você fizer uma ultrapassagem proibida, por exemplo, você assume o risco de prejudicar a você, aos ocupantes que estão com você sob a sua responsabilidade e também a vida de todos que estiverem ao redor. E o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou é o amor ao próximo. Se você comete atitudes irresponsáveis, seja elas em qualquer área da sua vida, você estará demonstrando que você não ama o seu próximo. E com isso, você estará transgredindo a lei que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13:8, que o amor é um dom que nunca cessará. E se eu não amo meus irmãos, então eu demonstro que não existe amor dentro de mim, porque só pode se dar aquilo que se tem. Em Romanos 13:10 vai dizer assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, quem ama já está cumprindo a lei. As leis foram criadas e estabelecidas por Deus desde a fundação do mundo. Em Gênesis 1, nós vemos toda a criação sendo formada pelas ordens de Deus. E cada coisa a ser criada obedeciam essas ordens, e para cada uma delas foi determinado e estabelecido leis a se cumprir. Como as leis da natureza, do universo, do ser humano,
Todos esses elementos que a envolvem cumprem o seu papel com maestria, menos o ser humano. O que você acha que aconteceria se a Lua resolvesse quebrar as suas leis e fosse dar uma voltinha no espaço para conhecê-lo melhor? Ou até mesmo o planeta Terra ficasse entediado de ficar naquela posição de 23 graus e resolvesse dar uma esticadinha na coluna? Ou então ele se cansasse de ficar girando tanto e resolvesse parar para descansar um pouco? Ou as plantas deixassem de crescer e dar o seu fruto? Ou até mesmo uma pequena célula do seu corpo resolvesse deixar de trabalhar da forma que deveria? Todos eles cumprem as leis, porque se qualquer um deles acabar quebrando uma dessas regras, colocará em sérios apuros a vida humana, ou seja, a vida do seu próximo. Muita coisa sobre leis eu retirei deste livro aqui, ó. Vou te dizer, esse livro é muito bom e te recomendo. Deus criou homem e mulher e deu a eles uma lei: comerei de todas as árvores do jardim, mas essa aqui não. Aí você já viu o que deu, né? Deus teve que destruir o mundo com o dilúvio porque o homem não conseguia guardar as leis. O mundo se tornou um verdadeiro caos e já cheirava mal às narinas de Deus. Depois que Deus resgatou o seu povo ali do Egito, ele usou Moisés para estabelecer leis sobre o povo, pois ali se iniciava uma vida em sociedade e era extremamente necessário existir regras. Dentre todas as leis que Deus estabeleceu ao seu povo, uma delas seria o sacrifício de animais para a transferência de pecado. Você vai encontrar tudo isso aí no livro de Levítico, capítulo 4 e capítulo 5. Essa cerimônia se consistia em quando uma pessoa cometesse um pecado que não fosse ali passível de punição de morte, essa pessoa levava diante do sacerdote um animal macho, sem defeito, de acordo com o seu pecado e também de acordo com as suas condições financeiras. Diante do sacerdote, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal e toda a sua culpa era transferida para ele. Então o sacerdote sacrificava aquele animal e o seu sangue pagava o preço de todos os pecados cometidos até aquele momento. Ou seja, um animal inocente e sem pecado deveria morrer para pagar o pecado dos homens. E esta era a regra, somente assim para os pecadores não sofrerem punição. Você está anotando alguma semelhança aí nos fatos? Mas essa prática foi se mostrando ao longo do tempo que ela era ineficaz, mostrando que o homem precisava urgentemente de um salvador. Alguém que o salvasse do pecado e da morte, pois por mais justo que fosse o homem, ele não conseguiria parar de pecar. E assim, Deus estabelece uma nova aliança com o homem, mas essa seria perpétua e perfeita. E as regras a serem tomadas seriam exatamente as mesmas. Um cordeiro sem mancha e sem pecado deveria ser sacrificado para pagar o pecado de todo mundo. Mas não poderia ser um cordeiro normal, porque esse só teria efeito de pagar pecados momentâneos. Também não poderia ser um homem natural, porque esse só teria o efeito de pagar os seus próprios pecados. Mas precisava ser algo maior, um sacrifício divino que perdurasse por toda a eternidade. Você tá pegando a visão aí, né? Então, Deus resolve dar o seu próprio filho para esse sacrifício. Quando Jesus se entrega na cruz, ele é o cordeiro para o holocausto. Sem mancha, sem pecado, portador de sangue divino, que paga o pecado de todo aquele que nele crê. Você vai entender isso bem melhor ao ler o livro de Hebreus no capítulo 9. Eu só estou dando uma pincelada aqui. E ao ser morto na cruz, a lei que nos punia foi pregada junto com ele na cruz. Quando Jesus é morto, ele dá início então à era da graça, porque o fim de toda a lei é Cristo. Na velha aliança, era obrigatório a todo o povo judeu conhecer as leis e cuidar para não tropeçar em nenhuma delas. Mas como vimos, isso se tornou insuficiente para a salvação, porque o homem nunca deixou de pecar. Pois em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei tem o papel de nos mostrar aonde está o erro, aonde estamos cometendo pecado e nos punir. Já a graça, que é Cristo, tem o papel de nos libertar do pecado e da punição. Eu vou te dar um exemplo bem prático de como funciona todo esse mecanismo aí. Suponha que você cometeu um crime que seja passível de punição e de reclusão de mais ou menos aí de 10 a 20 anos no Chilindró. Mesmo que você esteja arrependido, não vai adiantar nada você pedir perdão para o juiz. Não é verdade? Você terá que cumprir a pena pelo seu crime. Isso é estar debaixo da lei. Agora a graça é como se Cristo estivesse assumindo a sua culpa, dizendo que foi ele quem cometeu o crime, mas só você sabe que não foi ele. Então ele será punido em seu lugar
e pagará a punição que deveria ser sua. Graça significa receber o favor imerecido de Deus. O que eu merecia era punição, mas a graça me dá o que eu não mereço. No caso, a absolvição da culpa, transferindo o meu pecado para Cristo. Desse jeito aí, então, eu estou percebendo que a lei não tem finalidade nenhuma hoje. Na verdade, a lei hoje na vida do cristão tem o papel de nos apontar aonde estamos cometendo pecado. Por isso que é de extrema necessidade que você as conheça. Na Nova Aliança vai dizer assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Enquanto a lei estiver no papel, ela me obriga a fazer aquilo que ela determina. Mas quando ela sai do papel e é impressa dentro do meu coração através do Espírito Santo, ela me liberta das obrigações. Quando você diz, eu não posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo, é a lei que está te obrigando a não fazer. Você permanece debaixo do jugo da lei. Mas quando você diz, eu não quero fazer isso e eu não quero fazer aquilo, então isso mostra que a graça te alcançou e te libertou do jugo da lei. Enquanto eu estou na lei, eu tenho desejo de fazer algo, mas eu não faço porque a lei me condenará. Isso mostra que você ainda está preso. Mas a graça vem para te libertar desses desejos, vem te limpar daquilo que a lei condena. O seu desejo será somente de agradar a Deus. Então aí, você está livre. Em Gálatas 2:20 diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em 1 Coríntios 6:12, Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, Paulo está dizendo que mesmo aquilo que convém fazer não o dominará. Isso é viver a liberdade da graça, livre do peso da lei e do pecado. Rapaz, tá meio complicado entender esse negócio aí de lei e graça, hein? Para ficar mais simples de você entender, eu vou te dar um exemplo. Viver debaixo do jugo da lei seria semelhante ao pai que dá ordem ao seu filho daquilo que ele não deve fazer. Enquanto ele está na presença de seu pai, ele segue fielmente as regras. Mas quando seu pai está ausente, ele faz tudo aquilo que ele não deveria fazer. Na verdade, os desejos do filho se sobrepõem à vontade de seu pai. Ele não faz na sua presença que é para não sofrer a punição. Isso é viver debaixo do jugo da lei. Ele ainda está vivendo os desejos da carne. Agora, viver na graça é semelhante a esse mesmo pai dando a ordem ao seu filho daquilo que ele não deve fazer. E mesmo seu pai estando ausente, ele não fará o que não deve fazer, porque essa também já não é mais a sua vontade. Ou seja, os desejos do filho são exatamente iguais às vontades de seu pai. Ele até tem a oportunidade de poder fazer aquilo que ele não deveria, mas ele não faz porque esse também já não é mais o seu desejo. Ele está livre do pecado. Ah, agora eu estou entendendo o porquê que quando as pessoas saem da igreja, no dia seguinte já estão fazendo tudo de errado. É exatamente isso. Essas pessoas nunca foram libertas. Elas sempre viveram debaixo da escravidão da lei. Você conhece alguém numa situação semelhante a essa aí? Deixa aí nos comentários. Se você se obriga a não fazer algo porque a lei determina que você não deve fazer, então sinto em te dizer, você ainda está preso às obras da carne. Mas aquele que recebeu a graça, ele tem o Espírito Santo que te convence do pecado. E convencido, não como a lei o faz, você perde o desejo de viver uma vida de pecado. A graça não te libera para o pecado, mas ela te liberta do pecado. Rapaz, agora eu entendi tudo. Esse menino é bom mesmo, esse menino é diferenciado. Ele já merece aí o meu like e a minha inscrição. Pera aí. Inscrição. Like. Em Romanos 6,15 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E todas as vezes que eu pecar, eu confesso, peço perdão a Deus e sou absolvido da punição do meu pecado, porque o sangue de Cristo já o pagou por mim.
Em resumo desse estudo, eu estou livre da lei, mas eu necessito dela, eu necessito conhecê-la para mim saber se eu estou andando no caminho certo ou no caminho errado. E a graça me dá o conforto que eu não vou pecar, porque eu estou livre do desejo pelo pecado. E ela ainda me dá garantias que mesmo que eu venha pecar, Jesus advogará a minha causa. E esse estudo tem por finalidade trazer libertação. Se você mudar a sua oração a partir de hoje, ao invés de você simplesmente dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, e você passar a dizer, Senhor, me mostra o meu pecado, eu tenho certeza que algo surpreendente vai começar a ocorrer na sua vida. E a cada coisa que o Espírito Santo for te mostrando, você vai as confessando diante do Senhor. E você se sentirá a cada dia mais limpo e mais leve. Esse é o processo de santificação, deixar com que o Espírito Santo te convença e te liberte dos desejos da carne. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pois nem todos têm a oportunidade de aprender um conteúdo tão libertador como esse, e principalmente de graça. E eu preciso da sua ajuda que não vai te custar nada, apenas alguns cliques, para levar essas verdades a outras pessoas também. Rapaz, eu não tô acreditando não. Você assistiu a série todinha e ainda não deixou um like e nem se inscreveu? Você só pode estar de brincadeira, né? E nós vamos ficando por aqui. Já tô até sentindo saudade de vocês. Mas fique ligadinho aí, porque conteúdo semelhante a esse virão e você não pode perder. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero no próximo estudo. Até lá!